forma de aplicação do revelador pode ser resumida em 4 características básicas. Sugar uma quantidade suficiente de penetrante da descontinuidade para formar uma indicação na superfície, que nós chamamos de manchamento. Amplificar as dimensões da indicação de forma a torná-la visível, perceptível a olho nu. Promover um contraste entre a superfície coberta com o revelador e as descontinuidades, porque provoca esse fundo branco. Aumentar a espessura da película de revelador nas indicações através do sangramento, facilitando a detecção. Esse manchamento também pode ser chamado de sangramento. A peça está sangrando. Olha aí, ó. Olha que trinca, fora a fora. Uma descontinuidade que pode ser que ela não era visível a olho nu, tá? E aí foi detectada. Foi detectada a presença dessa descontinuidade. Entrou líquido penetrante e quando você aplicou o revelador, ela aflorou. A primeira imagem aí nós temos um líquido penetrante colorido e a segunda nós temos um líquido penetrante fluorescente. Observe quanta descontinuidade nós temos aí. Então, qual é a classificação dos reveladores? Pode ser apresentado em 4 diferentes tipos, com variações na sensibilidade e na resolução. Sensibilidade, anota isso, é a habilidade de formar pequenas indicações com pouco sangramento. Ou seja, sensibilidade está ligado em conseguir detectar a menor descontinuidade possível, certo? Com pouco sangramento e ela é perceptível. Você, inspetor, consegue identificar. Então, isso tem a ver com sensibilidade, esta habilidade. A habilidade de detectar pequenas descontinuidades e mesmo com pouco sangramento ela ser perceptível a olho nu. E o que é resolução? Anota isso aí. Resolução é a habilidade de mostrar os contornos de uma indicação. Ou seja, essa indicação é o quê? É uma trinca ou é um poro? Naquele primeiro momento você vai observar os contornos. Dali você já tem a noção se ela é trinca ou se é um poro, ok? Nosso objetivo no líquido penetrante é detectar essas formações de trinca e poros. Só que se você deixar ali revelando, sair para voltar depois de tanto tempo, daqui 1 hora, seja lá qual for, você não vai conseguir identificar o que é trinca e o que é poro. Você vai conseguir identificar naquele ponto inicial, no primeiro momento do sangramento, no primeiro momento do manchamento. Então você tem que observar o contorno. Isto está ligado à resolução. Ou mesmo mostrar com nitidez 2 ou mais indicações muito próximas, como resultado de indicações diferentes. Então você tem que fazer a avaliação inicial, para você saber se é trinca, se é um poro, e depois você faz a avaliação final. Está aprovado, está reprovado. Nós vamos pegar isso muito na prática, tá? Então, nós temos aí sensibilidade relativa aos reveladores. Nós temos uma ordem de menos sensível para o mais sensível. Nós temos os primeiros da época que foram inventados até os mais atuais de hoje. Então, hoje nós trabalhamos com de maior sensibilidade. Mas nós temos aí, ó, seco por imersão, nós temos a classificação seco, úmido aquoso, filme e úmido não aquoso. O seco nós temos por imersão, por pulverização com ar, por derramamento, por pulverização eletrostática. Úmido não aquoso nós temos por suspensão, imersão, solução, imersão, suspensão que é por spray e solúvel que também é por spray. O filme plástico é por spray e o úmido não aquoso, latinha aerosol que é por spray, que é o mais comum, é o que mais é utilizado hoje e ele é o de maior sensibilidade, tá? É aquele que certamente você tem aí na sua área. É aquele que você já viu utilizando, é aquele que você vai utilizar provavelmente, ok? Iluminação. Iluminação, assim como o líquido penetrante, partícula magnética e os outros ensaios não destrutivos, nós temos a situação de luz branca ou natural, que é o seu ambiente natural, e nós temos um ambiente escurecido, onde utilizaremos uma lâmpada de luz ultravioleta. E nós temos 2 aparelhos de medição, 2 instrumentos. O luxímetro, ele tem a finalidade de medir a luminosidade do ambiente, tá? E a mínima dessa luminosidade vai ser conforme o procedimento, e é uma unidade dada em lux. E nós temos o radiômetro, que mede a intensidade da luz ultravioleta
naquela região de ensaio, na sua região de interesse. Essa unidade ela é dada em microwatts por centímetro quadrado e a mínima dessa medida também vai constar no seu procedimento. Nós temos aí como, por exemplo, um radiômetro, né? Ele tem um sensor, nós temos aí, que vai captar essa intensidade de luz. Nós temos aí o luxímetro que também tem um sensor. Nós temos o radiômetro, que também tem um sensor. Luxímetro é dado em lux, radiômetro é dado em microwatts por centímetro quadrado. Geralmente é muito comum nos procedimentos determinar uma mínima de 1000 lux. Geralmente é muito comum nos procedimentos determinar uma mínima de 1000 microwatts por centímetro quadrado. E a interpretação das indicações. A natureza do defeito pode ter uma grande influência na sensibilidade do ensaio. A sensibilidade é definida como o menor defeito que pode ser detectado com um alto grau de confiabilidade. Exemplo de indicações falsas: óxido não removido, escória do processo de soldagem, resíduo de óleo ou graxa, resíduo de tinta, resíduo de penetrante. Ou seja, indicações falsas são tudo aquilo que precisa ser removido da peça durante a preparação, porque pode comprometer os resultados do ensaio. O que são indicações verdadeiras? São indicações chamadas relevantes ou não relevantes. Não relevantes são as indicações aceitáveis com base no procedimento. Relevantes são as indicações não aceitáveis, ou seja, relevantes é um defeito, conforme o procedimento. Ok? Então, nós temos indicações relevantes e indicações não relevantes. Uma indicação ela pode ser falsa, ela pode ser verdadeira. Indicação falsa é tudo aquilo que deveria ser removido antes da aplicação do penetrante. E uma indicação verdadeira é aquilo que vai aparecer que foi detectada pelo inspetor durante a sua análise, durante a sua inspeção, durante a sua avaliação. Relevante é tudo aquilo que foi considerado defeito pelo processo de aceitação, né, pelos critérios de aceitação que constam no procedimento. E não relevante é uma indicação aceitável, também com base no critério de aceitação do procedimento. O critério de aceitação é a norma do projeto que define as condições aceitáveis de um exame. A esta condição se denomina critério de aceitação. Mais conhecido aplicado aos ensaios por líquido penetrante é o critério descrito no ASME, seção 8, divisão 1, apêndice 8. E aí nós temos também alguns blocos comparadores para a gente fazer o teste de sensibilidade desse ensaio. Nós temos como, por exemplo, bloco GIS, Petrobras, ASME, Pratt Whitney. Então nós temos um exemplo aí do bloco GIS. É um bloco que ele tem vários riscos, né, que a gente representa aí como descontinuidade. Isso tem que ser detectado no teste. Você vai realizar esse teste de sensibilidade. Você recebeu o líquido penetrante, você pega aquele lote que você acabou de receber e você vai fazer o teste. Então o que vai acontecer? Ao você realizar esse teste, você vai pegar o seu bloco padrão, você tem as fotografias e você vai comparar, ver se está mostrando exatamente da forma que você identificou ali no seu ensaio. O outro é o bloco Petrobras. Observe aí, ó, nós temos 3 situações aí, 3 agrupamentos de trincas de descontinuidade. Então você tem um bloco para você realizar esse ensaio, você tem as fotografias para comparar e você tem que detectar exatamente isso daí. Olha um outro exemplo aí do bloco ASME. Ele tem uma descontinuidade na central dele aí, que é um rasgo, que vai ser detectado, e também tem várias descontinuidades nas regiões adjacentes por toda a superfície da peça. Quando você realizou o ensaio, está pronto, agora você vai pegar a fotografia e você vai fazer a análise, ok? Para ver se condiz, para ver se está de acordo com aquilo que te mostra ali. A mesma coisa acontece no bloco Pratt e Whitney. Nós temos aí o penetrante fluorescente e nós temos aí o penetrante visível, que é o penetrante colorido. E o teste de sensibilidade também é adotado como teste de recebimento, né? Recebimento de materiais. Você acabou de receber novos lotes e aí você vai fazer o teste com blocos comparadores. Ok?